Você carrega pesos desnecessários? Não estou falando de uma mochila pesada, não estou falando de um peso físico. E sabe por que eu te pergunto isso? Se você não me conhece, uma das principais coisas que eu falo aqui nesse canal é sobre minimalismo como estilo de vida. Mas se você já está familiarizado com meus vídeos, talvez você tenha percebido que o meu foco quando eu falo de minimalismo é mais na parte além dos objetos. Porque essa é a parte que mais me fascina nesse conjunto de ideias que é o minimalismo. E é claro que a parte relacionada aos objetos é importantíssima, né? Sobre destralhe, sobre ter menos coisas, sobre ser mais intencional com os objetos que a gente possui. Que de certa forma é também carregar menos peso, né? Tanto físico quanto mental. Mas como eu falei, a parte que me fascina, a parte que eu gosto de falar, é aquela além dos objetos. É a parte sobre a gente ser mais intencional com como a gente gasta a nossa energia, o nosso tempo e com a parte mental. E eu tô fazendo esse vídeo para te contar uma coisa que eu tenho pensado muito nos últimos meses. Eu até segurei um pouco antes de contar isso para você, porque eu queria que isso ficasse um pouco mais claro. Eu queria que isso ficasse suficientemente claro para eu dividir com você. Eu tenho pensado muito sobre essa coisa de olhar para a minha vida e pensar: será que eu estou carregando peso desnecessário? Será que eu estou puxando responsabilidade demais para mim? Será que eu estou criando preocupações que eu não deveria ter? Essas coisas que pesam na minha mente, será que tem como eu aliviar esse peso? Eu lembro que um dos primeiros pesos desnecessários assim que eu me livrei foi o de parar de me preocupar tanto com o que as pessoas iam pensar de mim. Tanto que eu demorei para conseguir começar a fazer vídeos aqui, justamente por esse motivo. E eu sei que bastante gente tem isso, né, de querer fazer as coisas, mas só de pensar em fazer já dá aquele medo. O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim se me verem fazendo isso? Talvez para você pode não parecer, mas quando eu comecei, eu que sou um cara relativamente fechado, assim, né? Ó, a contradição, né? O cara é reservado, fechado e tem um canal do YouTube, mas isso é legal. Pode não parecer, mas pra mim foi uma quebra de paradigma, foi algo que eu tive que vencer para começar a falar das minhas ideias, falar das minhas experiências, né? Hoje, 4 anos depois, parece muito natural, mas no começo foi uma barreira enorme para eu conseguir pular. E eu tinha esse peso, né, que me impedia de fazer algo que eu queria fazer muito, que me impedia de ir para frente, né, como se fosse uma pedra amarrada no meu pé. E falando isso eu penso, né, quantos pesos desnecessários a gente pode carregar ao longo da vida, né? Sei lá, por exemplo, peso de querer impressionar os outros, o peso de ter que cumprir as expectativas das pessoas, o peso de querer agradar todo mundo, o peso do medo de decepcionar, o peso de querer assumir responsabilidades demais, responsabilidades que não são suas, o peso de querer cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas, o peso da preocupação excessiva com o futuro. Esses são só alguns exemplos, mas tem muitos pesos que a gente pode carregar sem mesmo perceber. Eu mesmo fui aquele tipo de criança exemplar, aquela criança querida, que todo mundo gosta, aquela que as pessoas falam: nossa, como ele é educado, como o seu filho é educado. Aquela criança que tira nota boa, né? A famosa criança que não dá trabalho. Quer dizer, né, mãe? Eu acho que eu não dei trabalho. E olha só, um dos meus maiores medos, um medo profundo, uma coisa que estava, né, enraizada, tanto que eu não tinha consciência disso uns anos atrás. Um dos maiores medos era o medo de decepcionar, de desagradar, de decepcionar as pessoas importantes para mim. Toda vez que eu, sei lá, cometi algum erro, mesmo que mínimo, com alguma pessoa importante para mim, inclusive com alguma autoridade do trabalho, por exemplo, eu ficava muito abalado. Porque talvez, de alguma forma, aquela criança que só queria ser uma boa criança aparecia e sentia que estava decepcionando. E isso era um peso desnecessário que eu carregava e que às vezes eu até volto a carregar. O medo de decepcionar as pessoas. Inclusive quando eu comecei a fazer os vídeos, quando alguém, sei lá, discordava de mim ou demonstrava uma decepção de alguma maneira, eu me sentia bem mal, sabe? Me passava um pensamento assim, do tipo, eu não tô cumprindo a expectativa das pessoas que me assistem, que são pessoas importantes. Então eu não queria desagradar de jeito nenhum.
Eu tinha medo de desagradar, mesmo que por algo que eu acredito, sabe? E isso se manifestava também de outras maneiras em outras situações, né? Tipo, por exemplo, alguém tá me incomodando e eu não falar para não criar uma situação chata, para não criar um conflito. Não manifestar o meu descontentamento para não incomodar uma pessoa que estava me incomodando. E tudo isso são coisas que vêm de traumas. Coisas lá do fundo que acabam se tornando pesos. E eu fico muito feliz assim e grato por conseguir ver algumas dessas coisas e ir me livrando desses pesos desnecessários. E é óbvio que isso não acontece num passe de mágica, né? Do tipo assim, eu percebi esse peso, né? Eu percebi que eu carrego esse peso, eu percebi esse trauma, eu percebi de onde vem e magicamente isso some. Não, isso é um processo e muitas vezes você volta a carregar pesos que você se livrou. Mas eu vim, contar essas coisas para você, eu vim me abrir para você justamente para compartilhar isso que vem me ajudando aí, principalmente nesse último ano, que é parar para pensar. Será que eu carrego pesos desnecessários? Quais preocupações, incômodos, pesos que eu carrego e que eu posso olhar com mais atenção e de repente trabalhar nisso? E bom, já que a gente está conversando aqui, já que a gente está nessa altura do vídeo, eu me sinto, de certa forma, mais confortável para compartilhar um exemplo um pouco mais profundo sobre um peso que eu estava carregando, um peso desnecessário. E que eu estava carregando sem perceber. E esse é o ponto, né? Muitas vezes a gente carrega essas coisas sem perceber. O que aconteceu comigo é o seguinte: quando eu comecei esse canal, isso lá em janeiro de 2019, eu tinha um objetivo principal: compartilhar as ideias que me ajudaram a criar uma vida com mais paz de espírito. Porque eu pensei, se eu falo essas coisas com meus amigos, se eu compartilho essas ideias com eles e isso ajuda eles, de repente, se eu registrar essas ideias em vídeos, talvez outras pessoas podem tirar proveito delas, né? E é isso que eu continuei fazendo. Compartilhando as coisas que eu penso, as coisas que eu aprendo, basicamente registrando as minhas reflexões, os meus aprendizados, as minhas lições. Só que chegou num ponto em que eu me deixei ser afetado pela comparação. Não que eu me deixei, né? Mas que aconteceu de eu ser afetado pela comparação. Eu sempre falo que nós somos seres sociais e a gente sempre vai se comparar com os outros. O que a gente tem que fazer é ficar atento a isso, né? A como isso acontece. E se isso não está acontecendo de maneira exagerada e de maneira a paralisar a gente. Assistindo criadores que me inspiram, eu comecei a sentir um peso. Do tipo assim, eu preciso fazer um trabalho mais elaborado, mais bem produzido, mais profundo. E depois eu preciso causar mudança na vida das pessoas. Isso foi começando a pesar em mim de uma maneira quase que gradual e meio que imperceptível, sabe? Aquela coisa que vai aquele pensamento que vai tomando conta da tua mente ali. E eu fui me sentindo insuficiente. E principalmente eu fui colocando nas minhas costas uma responsabilidade maior do que eu podia cumprir. Ou do que eu precisava cumprir, maior do que eu precisava cumprir. Que era que eu tinha que causar mudança na vida das pessoas. E daí isso me levava a pensar, tipo assim, eu preciso fazer uma faculdade de psicologia. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para me sentir digno de fazer algo que eu já faço. Olha o peso que eu coloquei em cima de mim. E isso que eu tô falando também não é isso aqui já é um processo de clareza. Não é que eu dizia isso para mim com tanta clareza, é algo que eu tava sentindo, né? E não necessariamente algo que eu acreditava, mas era um pensamento intrusivo que estava acontecendo. Um peso que estava se instalando dentro de mim. Mas assim, né? Claro que evoluir o trabalho é importante, estudar é importante, tudo isso é importante. Até certo ponto. Porque esse sentimento de insuficiência específico ali estava fazendo eu desmerecer tudo que eu fiz. E isso foi paralisante. Só que olha que incrível, né? Não é a primeira vez que coisas do tipo acontecem comigo nessa jornada de 4 anos. Talvez seja a segunda ou terceira vez que esteja acontecendo. E dessa vez eu percebi isso acontecendo. Eu percebi esse padrão mental surgindo. E eu vi, sabe? Pensei, opa, olha aqui, ó, isso aqui tá acontecendo de novo. Só que foi diferente dessa vez. Porque eu tive um estalo. Que foi o seguinte, eu não preciso desse peso. Porque pensa só, né? Quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu escrevi uma frase para definir o que eu ia fazer, que é a seguinte, ó. Depois de viver em meio a muita ansiedade e mal-estar, eu tive contato com algumas ideias que me ajudaram a trilhar caminhos de paz, tranquilidade e realização. Minha vontade é compartilhar tudo aquilo que me ajudou, para que talvez você possa também ser beneficiado.
e possa acrescentar conhecimento nesse espaço. E é isso que eu continuei fazendo nesses últimos 4 anos. E aí eu vejo o tanto de gente que eu conheci por causa desse trabalho, o tanto de relatos que eu recebo de pessoas contando como os vídeos ajudaram elas. E principalmente como esses vídeos fazem as pessoas se sentirem bem, mais relaxadas, como os vídeos acalmam as pessoas. E aí que vem esse ponto que me ajudou muito, que é, apesar desses vídeos ajudarem as pessoas, eu sou um criador de vídeos que entretém as pessoas, que relaxam elas. E um compartilhador de ideias, né? Eu compartilho as minhas reflexões do dia a dia, os meus aprendizados. E isso me deixa muito mais à vontade para fazer isso que eu estou fazendo agora, que é contar para você os meus aprendizados, as coisas que eu estou pensando. E o legal é que isso não me paralisa, isso me move. E como eu falei, né? Claro que é importante continuar evoluindo, estudando, aprendendo, sendo responsável com a informação transmitida. Mas eu não preciso colocar em mim um peso maior do que eu posso carregar, um peso desnecessário, um peso paralisante. E por isso eu te pergunto, quais são os pesos desnecessários que você carrega? Será que você precisa mesmo carregá-los?